a responsável pela mensagem desta manhã, que aceitou com carinho o nosso convite para estar na casa nesta manhã. Bom dia a todos. Uma alegria retornar a esta casa tão amiga, tão acolhedora, tão linda. Eu vinha no caminho dizendo para os meus pais, vocês vão adorar. Lá tem tantas flores, tantos vasos, tão lindo. Então a gente sente o carinho dos trabalhadores desta casa em manter um espaço tão acolhedor, para que a gente possa ter realmente alguns momentos de tranquilidade, para que, adentrando, a gente possa sentir a paz, que esta casa é um canal a nos proporcionar essa paz, esse encontro com Jesus. E lembrando Jesus, ele nos disse que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele também estaria presente. Então, nesta manhã, essa é a certeza que nós devemos ter. Jesus está junto de nós e ele vem ao nosso encontro. Nós nos dispusemos aqui estar e reunidos em torno do seu evangelho, da sua mensagem, ele vem amparando-nos a todos. E enquanto aqui nós nos permanecemos, ele está trabalhando junto aos nossos corações, trazendo a paz, o bem que nós tanto precisamos para prosseguirmos nessa jornada que nós um dia aceitamos, porque sabemos que é o melhor momento para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E que então esta manhã seja uma manhã de muita paz, que nós possamos sair deste dia repletos de força e coragem. E se tratando de força e coragem, nós trouxemos para as nossas reflexões um estudo sobre a fé. São breves palavras, nós vamos primeiro encontrar no livro Consolador, o Espírito de Emmanuel respondendo a perguntas e respostas daquele grupo que trabalhava ali com o Chico Xavier. Na questão 354, tratando sobre a fé, Emmanuel vai dizer assim: ter fé é guardar no coração a absoluta certeza em Deus, a certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Então, a fé é uma absoluta certeza, é uma luminosa certeza guardada no coração. Não nos esqueçamos. Então, a fé é essa relação da criatura com o Criador. É uma relação direta daquele que nos criou com a gente e da gente para com Ele. Ela é uma expressão íntima, ela é particular, é de cada um. É por isso que ele diz que é guardar no coração. Então, é uma relação particular, é uma expressão de cada um, uma expressão individual, né, de cada coração. E no dizer de Emmanuel, a fé, ela independe de religião. Ela não é o privilégio de uma religião, dessa ou daquela religião. Né? A fé não depende, né? Ela ultrapassa esses limites da crença religiosa. Ela não depende de cultos, ela não depende de dogmas, de sacerdotes. Ela independe. Ela é uma relação, é um contato direto da criatura com um Criador. A fé é um sentimento que não tem como explicar. Como é que a gente, às vezes, gostaria que a outra pessoa tivesse essa confiança que a gente tem, essa certeza, né? Muitas vezes com os filhos, quando a gente quer que os filhos tenham essa certeza, não tem como a gente explicar para eles como que isso se processa. Não tem como a gente transferir para eles essa fé que foi a nossa conquista. Então, a fé não tem como se explicar. Somente sentir. A gente somente sente. E ela não precisa, independe da gente estar vinculado a uma escola religiosa. A gente só precisa estar vinculado com o Pai. A gente só tem que estar vinculado com Deus. O evangelista João, no seu evangelho capítulo 15, tem
nas suas narrativas, né, as palavras do Cristo, o momento que Jesus diz assim: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, né, o Pai vai vos dar. Jesus está dizendo isso. Mas lá à frente, no capítulo 16, João escreve assim, que Jesus está dizendo: pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Bom, Jesus diz primeiro que Ele intercederia por nós junto a Deus. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então, Jesus está dizendo que Ele vai interceder ao Pai por nós. Mas depois, Ele diz assim, que não seria mais necessário. Jesus está dizendo que, com o passar do tempo, com a nossa evolução, nós adquiriremos, né, um tal nível de elevação, né, de conhecimento moral, de conhecimento espiritual, de tamanha fé e moralidade, que não haveria mais necessidade dessa intercessão dele. Ele não haveria mais necessidade dele intervir por nós. Porque ele diz assim, porque o Pai é o mesmo, e Ele vos ama de igual modo. Então, nós vamos alcançar um desenvolvimento, uma comunhão tamanha com o Pai, com o Criador, que nossa relação com Deus, ela vai ser direta, ela vai ser sem intercessão, nós não vamos precisar de nenhum intermediário, nós estaremos em comunhão com o Pai, porque nós somos os seus filhos. Jesus foi a primeira pessoa a tratar Deus como Pai. Antes de Jesus, a relação que se tinha com Deus era uma relação distante, era um senhor com os seus servos ali, com os seus criados. Éramos todos servos de Deus e obedecíamos a esse Senhor. Quando Jesus vem, Ele muda esse conceito. Jesus nos ensina que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é um Pai cuidadoso. Então não é mais uma relação de um senhor com os seus servos, mas uma relação de um pai para com o filho. E essa relação, né, de pai e filho, a gente entende que ela é o quê? É uma relação amorosa, ela é uma relação de confiança, é uma relação de certeza, de cumplicidade, de segurança. Não é assim que a figura paterna nos representa? A figura de um pai é aquele protetor, é aquele que cuida, é aquele que direciona, é aquele que nos ama. Não é que a gente não vai sofrer, que a gente não vai ter problemas, mas a gente sabe que tem um pai que zela por nós, que não vai deixar a gente passar necessidade, que vai lutar pela gente. Então essa é a relação de que Jesus nos ensinou, que Deus é esse Pai amoroso, é esse Pai que nos cuida. Tanto é que Jesus disse assim, qual de vós, que se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se nós, que somos tão imperfeitos, que somos tão maus ainda, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, né? Qual o pai que, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Pedir um peixe, vai dar uma cobra, uma serpente? Se nós sabemos fazer boas coisas aos nossos filhos, e o Pai, que é todo amor e bondade, também, muito mais do que nós, né, vai saber nos assistir. Então, é essa confiança que a doutrina espírita está nos convidando. É isso que Emmanuel está nos dizendo. Ter fé é guardar no coração, ou seja, na nossa intimidade, essa luminosa certeza em Deus. E essa certeza, ela não a fé, ela é comparada a uma árvore.
ela não nos é dada, ela é construída. Uma construção a gente não faz assim no estalar de dedos. Uma construção, quando a gente vai construir uma coisa, o nome já nos diz, né? Vixe, vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça, vai levar tempo. Qualquer coisa que a gente for construir, vai primeiro desarrumar, vai sujar, vai ser difícil, né? Vai ter problema. Que seja uma mureta, já dá problema. Até a gente achar o pedreiro, né? Ele vir, né? A gente comprar o material. Então, é uma construção. Fé é uma construção. E leva tempo para ser construída em nós. Já Emmanuel vai nos dizer no livro Vinha de Luz, na lição 40, que ele diz assim: a árvore da fé viva não cresce miraculosamente nos corações. Ele compara a fé a uma árvore. A árvore da fé viva, aquela fé robusta, ela não nasce por milagre no coração do homem, de nenhuma criatura. Uma árvore também, como uma construção, leva tempo. Uma árvore a gente vai lançar semente na terra, a gente vai preparar, vai plantar semente, vai dedicar ali todo o cuidado para que ela brote, para que ela germine, para que ela venha ali gradativamente crescendo, até o ponto de um dia a gente poder usufruir dos frutos dessa árvore. Então leva tempo. E ainda nessa mesma lição, Emmanuel prossegue dizendo: a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A conquista da crença edificante, daquela fé que edifica, que nos sustenta na rocha, ela não é trabalho de menor esforço, ou seja, ela é muito esforço. Conquistar a fé, a gente tem que trabalhar muito. E Paulo, vamos lembrar o apóstolo Paulo que diz assim: peleja na fé. O que é pelejar? Eu gosto desse termo pelejar. Quando eu falo pelejar, eu lembro do meu avô. A gente perguntava com ele como que ele estava, e falava assim: estou pelejando com a vida. Pelejando, né? Pelejar é lutar, pelejar é ali, não desistir da vida. E Paulo fala assim: peleja na fé, né? Trabalhe na fé, lute, conquiste, se esforce, se dedica, né? Não é uma coisa fácil, é uma peleja. A gente vai pelejando na fé. Então a fé, ela não é um dom, ela é trabalho, ela é construção, ela é germinação, ela não nos é dada, nós é que vamos construindo em nós. Vamos ver um exemplo de construção da fé. Como é que uma pessoa constrói a sua fé ao longo da vida? Certamente nós estamos aí em muitas vidas lutando pela construção da nossa fé. Mas vamos pegar o apóstolo Simão Pedro. Pedro, os discípulos certa vez estavam no barco e ao longe eles veem uma figura de um homem que vem andando sobre as águas do mar. E eles todos tentando entender se é o Cristo. E Pedro já sai à frente e diz, fala bem alto: Senhor, se és tu, me leva até a ti. E Jesus estende os braços e ele, Pedro, sai também andando sobre as águas. Mas a hora que ele sente as águas ali nos seus pés, ele vacila, ele tem medo e começa a afundar. Eu já achei muita coragem de Pedro de querer ter ido, né? Mas a hora que ele está ali no mar, andando, e ele sente as águas, ele para e pensa no medo. E ele começa a afundar e clama por Jesus, e Jesus então o busca, o segura. E Jesus diz a ele assim: homem de pequena fé. Olha o que Jesus diz para ele: homem de pequena fé. E aí, passa-se o tempo. Jesus convive anos a fio com esses seus discípulos.
com esses apóstolos. Tem uma convivência íntima, eles participam dos milagres, eles têm uma convivência 24 horas com Jesus, né? Todos os dias ali por anos, convivendo com Cristo. E quando já está próximo da crucificação, da prisão e da crucificação de Jesus, um dia, né, nos últimos dias de Jesus reunido com eles, diz assim: eu serei traído e serei abandonado. Quando ele diz eu serei traído, todo mundo começa, serei eu, Senhor? Serei eu? Começam a se questionar. E quando ele diz assim, eu serei traído, Pedro é o primeiro a dizer, eu jamais vos abandonarei, Senhor. Eu irei convosco até a morte, até o fim. E Jesus fala, Pedro, Pedro, tipo assim, Pedro, você não sabe o que você está falando. E Jesus fala, Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem te fazer dobrar como o vento dobra o trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não se desfaleça. E aí diz assim Jesus ainda, e tu, quando te converteres, cuida dos teus irmãos. Quando te converteres, depois de anos vivendo com Jesus, convivendo com o Cristo, ele não estava convertido. Por que Jesus estava dizendo isso? Quando te converteres. E depois, Jesus ainda prossegue. Pedro, Pedro, ainda te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. O Pedro que iria com ele até a morte. E antes que o galo cantasse as 3 vezes, Pedro o negou. A fé, homem de pequena fé. Lembra quando Jesus disse a ele? Homem de pequena fé. Pedro vacilou na fé. E isso nos ensina o quê? Que nós também vacilamos na nossa fé. Que nós também estamos sujeitos a vacilar na nossa fé. Ele titubeou na fé dele. E Jesus anteviu isso. Por isso que Jesus disse, e tu quando te converteres, né, cuida dos teus irmãos. Vamos dizendo para ele, tu, quando você compreender, quando você introjetar, quando você, né, tiver a certeza, a luminosa certeza, essa confiança, cuida dos teus irmãos. Quando você se converter, quando você introjetar tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você, né, tudo que você presenciou, quando tudo isso fizer parte dessa certeza em ti, cuida dos teus irmãos. Passou, Jesus foi crucificado, foi condenado, né, foi morto, foi preso, condenado e foi crucificado, foi morto. Jesus volta e encontra os seus discípulos, passa 40 dias com eles, orientando, né, conduzindo, falando, como que se despedindo deles ali. São 40 dias de convivência com Jesus. E é nesse momento que Jesus diz para ele assim, Pedro, tu me amas? Falei, eu te amo, Senhor. E ele, Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes tudo. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. O Senhor sabe tudo e sabes que eu te amo. Ele fala assim, se tu me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Passa-se o tempo, eles estão numa convivência, um dia entrando no templo, ali na porta do templo, que eles chamam de átrio, tem um paralítico na porta do templo, estende as mãos a Pedro pedindo esmola. Pedro olha para aquele homem e diz assim, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. E o homem levantou-se e andou. Aquele mesmo homem que negou Jesus, porque a sua fé foi vacilante, pela fé que ele construiu nele, fez um homem andar.
Isso é a construção da fé em nós. Isso é o fortalecimento, isso é essa labuta íntima nessa constituição da fé em nós. É essa certeza, né, absoluta em Deus. E é isso que Emmanuel está dizendo. A conquista da fé edificante não é serviço de menor esforço. E Pedro se esforçou muito. Ele passou pela dor da negação. Imagina, ele negou o Cristo, a quem ele tanto amava, e ele sofreu com isso. Mas apesar disso, ele não desistiu. Ele não ficou lamentando. Ah, eu errei, eu fracassei. Ele continuou, ao ponto de um dia ele dizer àquele homem: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. E o que é que ele tinha? A fé. Era o que ele tinha. O que ele tinha dele, a única coisa que ninguém podia tirar dele, né? Porque ouro e prata a gente perde. Fica no mundo, né? A traça leva, o ladrão rouba. Mas a única coisa que ele tinha dele, ele deixou: a fé. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, ele trata nesse capítulo também sobre a fé. E ele traz algumas características da fé. Então, tem momentos que ele vai dizer assim: a fé é calma em si mesmo. Ou seja, é característica da fé ser calma. Ela não precisa de estardalhaço, ela não precisa de gritaria, ela não precisa de espetáculos, daquela coisa, né? Eu preciso gritar muito para mostrar para os outros que eu tenho fé. Eu tenho que orar, gritando, né? Clamando, batendo a cabeça no chão, para mostrar que eu tenho fé. Não. Ele diz assim que a fé é calma em si mesma. Né? É da natureza da fé, porque ela é essa certeza em Deus. Eu não preciso provar nada, nem para mim, nem para ninguém, porque eu tenho certeza. Depois ele diz assim: a fé é revestida de humildade. Por que a fé é humilde? Humilde porque a gente tem consciência, né, da grandeza de Deus. Essa certeza em Deus mostra a mim o quão grande é esse Pai, esse Criador. Então a gente, de uma forma muito humilde, se coloca diante dele. Por isso que faz a gente pedir. A gente pede, né? A gente vai fazer a nossa oração e a gente pede a Deus, como se Deus não soubesse. Mas é necessário para que a gente faça uma catarse das nossas dores, se prostre diante dessa grandeza, se prostre diante desse amor imenso e incomensurável e deixe-se ser cuidado por Ele, porque ela é certeza absoluta em Deus. Kardec ainda diz: a fé é ativa, mãe da esperança. Olha que lindo, a fé é a mãe da esperança. Nem sabia que a esperança tinha mãe, ela tem, é a fé. Sabe aquela... Só quem tem certeza pode ter esperança. Porque quem não tem certeza... Meimei tem uma mensagem linda que diz: ainda que os teus pés estejam sangrando, né, que eleva a tua fé aos céus e prossegue andando. Porque os mais infelizes, a mensagem é linda, mas ela vai dizer num trecho: porque os mais infelizes são os que perderam a fé em Deus e em si mesmo e prosseguem vivendo. A criatura mais infeliz é aquela que vive sem fé, porque ela não tem nem mãe, que é a esperança. Porque é a esperança que faz a gente levantar todos os dias e recomeçar, porque a gente tem a esperança de que vai dar certo, vai ser melhor. Hoje tenho certeza, vai ser melhor. Então a fé é ativa, ela é a mãe da esperança, e só quem tem certeza em Deus pode ter esperança. E ele vai dizer assim: a fé é empolgante. Quem tem fé não tem mau humor, gente. Quem tem fé não é chato, não é aquela pessoa reclamona,
que a gente chega, né, e já geme, né? Ai, minha vida, né? Tem fé, a fé é empolgante, a pessoa fica bem-humorada, fica disposta, e é contagiante, porque é gostoso estar perto de uma pessoa assim. Às vezes a gente não vai visitar alguém que está acamado, doente, e a gente chega lá, e a gente sai tão bem. A gente achou que foi fazer a visita, achou que foi, né, levar esperança, e saiu, é como se a gente tivesse tomado um passe. Volta cheio de energia, de confiança, porque se ele dá conta, eu também dou. Se ele consegue, eu também consigo. De onde nasce essa fé, essa certeza em Deus? E a gente vai em busca. No Livro dos Espíritos, na questão 659, os Espíritos vão dizer assim a Kardec: orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. Orar é pensar em Deus. Então, às vezes a gente acha que a gente tem que vir na igreja, no templo, no centro, né, para orar. Orar é pensar em Deus, aonde a gente estiver, né? Aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. Aonde a gente estiver, a gente pode se colocar em contato com Deus. O evangelista Mateus, no seu Evangelho, capítulo 6, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Gente, e não precisa sair daqui para o quarto, não. O quarto que ele está dizendo é o nosso coração, é o nosso mundo íntimo. Entra no teu quarto, entra, né? Alta de Souza tem uma mensagem linda que ela vai dizer assim: volta para o teu templo íntimo, volta para o teu coração, né? A mais íntima de todas as capelas, e ore, né? Ore, busca no teu templo íntimo, no teu quarto íntimo, e Deus, em silêncio, Deus que tudo sabe em segredo, te recompensará. Quer dizer, Deus vai te atender. E olha a sensibilidade do homem. Gilberto Gil tem uma música, que acho que todos nós, ou grande maioria de nós conhecemos, que diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Então eu tenho que me despojar, né? Eu tenho que sair de mim, das preocupações aqui fora, né? Sabe aquela coisa de desfazer o nó da gravata? Desse aperto que está aqui no peito, o nó da garganta, desfazer os nós dos sapatos, né? Eu tenho que esquecer as dores. Então, quando eu quero falar com Deus, diz ele, eu tenho que estar a sós, ter a alma e o corpo nus, me despojando de tudo. É uma entrega, é uma relação da criatura com o Criador. É um diálogo, né? Uma conversa íntima. Como se a gente, né? Senta aqui, Senhor. Vamos bater um papo aqui, vamos para uma conversa. Sei que o Senhor não está vendo, está muito ocupado, eu estou precisando contar para o Senhor, né? Como se fosse isso. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa como é que ela orava, né? O que a senhora fala para Deus quando reza? Olha, uma alma, né? Um ser como Madre Teresa de Calcutá. O que a senhora fala para Deus quando reza? E ela disse: nada, eu só escuto. Mas e o que ele fala para a senhora? Nada, ele só escuta. Então, é uma relação, tem que ter muita confiança, né? Para estar junto, não dizer nada.
e saber tudo, e ter tudo. Tem que ter muita proximidade, tem que ter muita intimidade para estar junto, não dizer uma palavra, mas sentir-se abençoado em tudo. Isso é essa certeza em Deus, é essa relação em Deus, é essa confiança. E para encerrarmos, vamos lembrar uma expressão de fé, uma grandiosa expressão de fé. Certa vez, Jesus estava com os seus discípulos e chega a ele um centurião romano, cujo servo estava em casa, doente, quase a morrer. E o centurião, um centurião era um general de exército, de uma centúria. A centúria era 100 homens, então tinha várias centúrias, várias, pelotões aí, com 100 homens, e eles mantinham a ordem ali em toda Jerusalém, em toda a Judéia. E ele dizia assim: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. No que respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ele disse: não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será cuidado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele venha. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faça. Ele era um romano, um general, um homem da guerra. Ele não era religioso, ele não era um homem do templo. Ele era um opressor que mantinha sobre o seu comando um exército para oprimir aquele povo que estava ali sob o jugo romano. Mas ele reconhece em Jesus a autoridade do Cristo. Ele falou: eu sou um general, e se eu mandar o meu soldado ir lá e fazer, ele faz. E o Senhor não precisa ir na minha casa, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Manda os seus exércitos de anjos e o meu servo será curado. Eu tenho certeza. E Jesus disse: jamais vi tamanha fé em toda Israel. Não foi de um doutor da lei, de um homem do templo que Jesus escutou isso, mas de um centurião romano. Jamais vi tamanha fé em toda Israel. Então, que a gente possa refletir nas nossas vidas, que essas breves reflexões a gente possa trazer para a nossa existência. Como é que a gente pode construir dia a dia a nossa fé? Que a vida nos oferece oportunidades, isso é todos os dias. Agora, nessa manhã de domingo, dia 1º de março, nós estamos tendo a oportunidade de exercitarmos essa confiança, essa certeza em Deus. Não é eu acho, eu creio. Porque quando eu creio, eu não tenho certeza. Se alguém perguntar para a gente aqui, quanto que é 2 mais 2? Alguém vai dizer: eu creio que é 4? É 4. Você tem certeza? Absoluta certeza. E por que eu creio em Deus? Eu tenho absoluta certeza em Deus. Então, a vida possa nos proporcionar, cada dia, nas alegrias, nas tristezas, nas coisas boas e nas não tão boas, essa oportunidade maravilhosa de nós constituirmos a fé em nós. E para encerrar, nós vamos ler a mensagem de Alta de Souza que eu me referi, que chama Mensagem Fraterna, e ela diz: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volte ao teu templo interno abandonado,
a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sobre a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Que Jesus nos abençoe.